possibilidades de produção, possibilidades de produção e a oferta relativa. Para os propósitos do nosso modelo padrão, nós vamos assumir que cada país produz dois bens. Então, produz lá o alimento, o A, e produz tecido, o T. E que a fronteira de possibilidade de produção de cada país é uma curva suave, como está ilustrada aí por TT na figura 6.1. Então, a figura já está aqui do nosso lado, vamos subir aqui rapidinho e vamos tentar mediar aqui a figura com os parágrafos. Figura 6, os preços relativos determinam o produto da economia. Então, a economia cuja fronteira de possibilidade de produção é TT, produzirá Q, que é a linha de isovalor mais alto possível. Então, a curva de possibilidade de produção é essa curva aqui, um pouquinho abaloada, né? Que é essa curva aqui, TT, que é a curva de possibilidade de produção, neste caso, de ambos os países. Então, a fronteira de possibilidade de cada país é uma curva suave, com inclinação suave, como a que está ilustrada aí na figura TT, na figura 6.1. Aí tem uma nota de rodapé aqui. Vimos que quando só existe um fator de produção, como no capítulo 3, a fronteira de possibilidade de produção é uma linha reta. Aqui ela está abaloada porque ela tem mais de um fator de produção. Lembrando que fator de produção na economia é capital, trabalho, terra e matérias-primas. Para a maioria dos modelos, será uma curva suave e o resultado ricardiano pode ser visto como, portanto, um caso extremo. Então, a tendência dessa curva é sempre ser uma curva com uma curva suave. É uma curva com curva suave e não uma curva em formato de reta. O ponto em sua fronteira de possibilidade de produção, né, ou seja, estar em cima dela, no qual uma economia efetivamente produz, depende do preço de tecido em relação ao preço do alimento. Então, o preço de tecido dividido pelo preço de alimento é o que vai determinar em qual ponto da fronteira de possibilidade de produção essa economia vai estar. Em dados preços de mercado, uma economia de mercado, então, escolherá níveis de produção e você vai maximizar o valor de saída, portanto, preço de tecido vezes a quantidade de tecido mais o preço de alimento vezes a quantidade de alimentos, onde a quantidade de tecido, né, a quantidade de tecido produzido, e QA é a quantidade de alimento produzido. Então, você aí tem, portanto, a definição dessa, digamos assim, dessa relação entre um produto e outro, ok? Pois bem, então nós temos ali a curva de possibilidade de produção, nós vamos ter aí o ponto da fronteira, que é a relação entre o preço de tecido e o preço de alimento, PT dividido por PA, enfim, e aí a gente continua aqui. Daqui a pouco a gente vai acrescentando elementos do gráfico que vão nos auxiliar a essa compreensão. Podemos indicar o valor de mercado de saída ao desenhar uma série de linhas de isovalor. Então, se a gente voltar aqui para o gráfico, nós vamos ver essas linhas acinzentadas, são as linhas de isovalor. Então, podemos indicar o valor de mercado de saída ao desenhar uma série de linhas de isovalor. Isto é, são linhas ao longo das quais o valor de saída ele é constante. Então, cada uma dessas linhas de isovalor é definida por uma equação da forma. Então, preço de tecido vezes quantidade de tecido, mais preço de alimento vezes quantidade de alimento, igual a V, ou reorganizando, quantidade de alimentos é igual a V dividido pelo preço de alimentos, menos, abre parêntese, PT dividido por PA, fecha parênteses, vezes QT, onde V é o valor de saída. Então, aí são as equações que vão determinar determinar o formato dessas linhas de isovalor. Quanto mais alto, portanto, for o V,
que é, portanto, essas linhas de isovalor, mais distante encontra-se a linha de isovalor. Então, mais distante encontra-se a linha de isovalor. Então, se o V da equação for alto, né, um número alto, vai significar que a linha de isovalor está mais distante deste ponto aqui que eu acabei de marcar, que é o ponto de origem. Portanto, as linhas de isovalor mais distantes da origem correspondem, portanto, aos maiores valores de saída. Então, essa última linha aqui no alto tem um valor superior à linha aqui de baixo. O declive de uma linha de isovalor é, portanto, menos PT dividido por PA. Então, lembrando, com inclinação negativa, porque como eu tenho um limite de produção em nível global no país, para que eu produza mais tecido ou mais alimento, eu preciso abrir mão da outra produção. Então, o declive de uma linha de isovalor é menos PT dividido por PA. Na figura, então, 6.1, o maior valor de saída é alcançado produzindo no ponto Q. Então, no ponto Q, você tem uma linha de isovalor, que é essa linha preta, tangenciando a curva de possibilidade de produção TT, e, portanto, é aqui que você tem o maior valor de saída neste gráfico. Então, é alcançado no ponto Q, onde TT é só tangente a uma linha de isovalor, ok? Então, você tem aqui a curva de possibilidade de produção, você tem a linha preta, que vai ser a linha de isovalor maior, porque, lembrando, a linha de isoquanto acima da preta não é alcançável, porque está acima da curva de possibilidade de produção, e as que estão abaixo significam que o país não está usando toda a sua capacidade, portanto, está operando com ineficiência produtiva e, portanto, não está operando na sua plena capacidade. No ponto Q, o país está, portanto, operando em plena capacidade. Agora, suponha que PT dividido por PA, o preço de tecido dividido pelo preço de aumentasse. Então, o tecido agora torna-se um produto mais valioso em relação ao alimento. Então, as linhas de isovalor seriam mais inclinadas do que antes. E aí vamos ao segundo gráfico. Então, na figura 6.2, a maior linha de isovalor que a economia poderia alcançar antes da mudança em PT-PA é indicada por VV1. Então, a linha mais alta após a mudança de preço vai ser a VV2, o ponto na qual a produção econômica muda de Q1 para Q2. Então, portanto, como deveríamos esperar, um aumento no preço relativo do tecido, ou seja, a valorização do tecido, leva a economia a produzir mais tecidos e menos alimentos. A oferta relativa de tecido irá, portanto, aumentar quando o preço relativo do tecido aumentar. Então, a oferta relativa do tecido irá, portanto, aumentar quando o preço relativo do tecido aumentar. E aí, aqui, só um parêntese. Essa compreensão, ela não é difícil se você já fez uma aula de introdução à economia, por exemplo, conhece a lei da oferta e da demanda, e, consequentemente, você perceberá que se o tecido tem um preço mais valorizado e o produto se valoriza no mercado, é natural que a oferta, mais empresas ou mais países procurem, então, a produção desse produto, ok? Daqui a pouco a gente vai aqui para o gráfico 6.10 e vai ver essa mudança. Então, essa relação entre preços relativos e produção relativa é refletida, então, na curva de oferta relativa da economia, indicada, então, na figura 6.2b. Então, vamos aqui, ó. Vamos agora aqui à figura. Essa figura onde vai mostrar. Então, figura 6.2, como um aumento no preço relativo do tecido afeta a oferta relativa. Então, qual é a hipótese de saída? O preço do tecido está maior em relação ao preço do alimento. O que acontece nesse momento? Então, no painel A, as linhas de isovalor tornam-se mais inclinadas quando o preço relativo do tecido ele aumenta lá de PT dividido por PA1
para PT dividido por PA2, mostrado pela rotação de VV1 para VV2. Então vamos lá. Então aqui nós temos a nossa curva, né? Então a vermelha aqui TT. Aqui nós temos a curva aqui, ó, TT. Opa. Vai marcar aqui, né? Tá difícil aqui. Então aqui nós temos a curva, portanto, a curva de possibilidade de produção, não está marcando mais aqui, né? É a curva de possibilidade de produção, ok? Vermelha. Aí nós temos aqui a Q1. Então, a Q1 é o momento, a Q1, portanto, é a curva VV1, né? Que, digamos assim, é a isovalor original. Então, eu tenho a curva de possibilidade de produção vermelha e eu tenho a VV1, que é, portanto, a linha de isovalor original. Se o preço relativo do tecido aumenta, veja que essa curva vai para o Q2 e vai adquirir aqui uma outra inclinação, que é a VV2, mostrado, portanto, por essa rotação. Então, ela estava mais deitada, agora ela virou uma curva em pé, e ela saiu do ponto Q1 e foi para o ponto Q2, que é o ponto em que o isovalor tangencia a curva de possibilidade de produção. Portanto, você tem aqui, ó, uma produção menor de alimentos e uma produção maior de tecidos, né? Então, ficou faltando aqui, né? Acho que tem um erro no livro aqui, mas ficou faltando as curvas aqui dos eixos, né? Então, aqui, ó, ficou faltando aqui e ficou faltando aqui. Então, consequentemente, você tem, portanto, nessa situação, preço relativo de tecido maior, você tem um giro, uma rotação da curva, né, da isovalor, e você sai do ponto Q1 para o ponto Q2, num ponto em que, consequentemente, você vai fazer com que você tenha aqui mais produção de tecido e menos produção de alimentos, ok? Como resultado, a economia vai produzir, então, claro, mais tecido e vai produzir menos alimento, que a gente viu. Mais tecido, né? Sai de Q1T para Q2T, maior, e cai o Q1A para o Q2A, que está num valor abaixo. E o equilíbrio de saída vai se mover de Q1 para Q2. Então, agora o ponto dessa economia de produção vai estar aqui no Q2. Então, o painel B, que é o segundo aqui, vai mostrar a curva de oferta relativa associada com a fronteira de produção de TC. Então, você tem o preço relativo do tecido e o preço relativo do tecido. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos para uma situação em que você vai sair do ponto 1 para o ponto 2 nessa curva de oferta relativa. Lembrando aqui, ó, né? Tá em inglês, né? Relative Supply, né? Associada com a fronteira de possibilidade de produção TT. Então, apenas na curva de oferta de tecido, então o que nós temos? Um aumento de PT P1 para PT dividido por PA2, leva também a um aumento da produção de Q1T dividido por Q1A para Q2T para QT2 dividido por QA2. E aí aqui, ó, também tem outro erro nesse gráfico aqui no texto, né? Aqui é quantidade, né? Então aqui, preço relativo do tecido. Então o preço relativo do tecido ele aumentou. E aí a quantidade relativa de tecido também aumentou. Inclusive aqui está o Q, mas o texto aqui ele está errado. Portanto, aqui é quantidade relativa do tecido, né? Então, à medida que a gente vai, inclusive, lendo os manuais, a gente vai encontrando alguns errinhos, claro, de digitação. Enfim, são livros que exigem muito acompanhamento, muita revisão para que, de fato, eles não tenham nenhum probleminha. Mas, enfim, esse foi o gráfico. Então, o gráfico mostra essa mudança relativa, né? Ou seja, quando o preço relativo de um produto muda,
você altera, consequentemente, então, quando o preço relativo de um produto muda, você vai mudar a quantidade dele, você vai mudar a quantidade do outro produto, enfim, você vai ter, digamos assim, efeitos secundários por conta de uma determinada